Boa noite, pessoal. Aqui é a professora Mayra, dando início a mais uma aula de programação web. Primeiramente, gostaria de saber se vocês estão bem, se vocês estão conseguindo acompanhar a matéria. Vamos, então, para a nossa aula de hoje. Bom, hoje a gente vai começar a falar sobre DOM. O que é o DOM? A sigla DOM, pessoal, significa Document Object Model. É um modelo de documento relacionado a objetos, tá? Então, os navegadores, né, quando a gente roda uma página web, quando a gente cria um código HTML e roda ele no navegador, o navegador ele vai interpretar esse código HTML e vai fazer a estrutura dele dividida em objetos. E essa estrutura dividida em objetos, ela é chamada de DOM, tá? Então, esse site HTML, quando a gente roda ele no navegador, qualquer página HTML que você tenha feito, né? Você abriu ela lá no navegador, toda a estrutura desse documento HTML vai ser mapeada, vai ser representada em vários objetos. Então, por exemplo, se eu tenho um código HTML, o HTML vai ser um objeto, né? Dentro do HTML eu tenho um read, o read vai ser um objeto, o title vai ser outro objeto, o meta vai ser outro objeto, certo? Então, o body vai ser um objeto distinto, o H1 vai ser um objeto distinto. Então, através do DOM, né, do Document Object Model, eu tenho esse mapeamento do meu site, tá? E esse site, ele é todo dividido em objetos. Então, o Document Object Model, o DOM, né, ele tem essa intenção, ele armazena a sua interpretação do código HTML, ok? Quando altera-se esse modo com o uso do JavaScript, altera-se também a página. É muito mais fácil trabalhar com o DOM do que diretamente com o código HTML e CSS. Um dos grandes responsáveis por isso tudo é o Object Document, que é o responsável por conceder ao código JavaScript todo o acesso à árvore DOM do navegador na web. Portanto, qualquer coisa criada pelo navegador web, no modelo da página web, poderá ser acessada através do objeto JavaScript Document. Então, o que isso significa, pessoal? Nós vamos conseguir alterar de uma forma muito mais fácil, de uma forma muito mais eficiente, elementos do nosso código HTML, elementos tanto de HTML ou elementos de CSS, nós vamos conseguir modificar esses elementos de uma maneira muito mais fácil utilizando o DOM, tá? Então, como eu falei, todos os elementos que nós temos na nossa página HTML são objetos, tá? Então, através do DOM, nós vamos conseguir acessar cada um desses objetos e modificá-los de uma maneira bem mais fácil e bem mais eficiente, ok? Dos elementos que nós vamos utilizar no DOM, que é muito importante, é o getElementById, tá? O que faz esse getElementById? O get, pessoal, para quem não sabe, get significa pegar, tá? Então, eu vou pegar um determinado elemento através da sua ID, através do seu número de ID, do seu nome de ID, ok? Então, é muito comum nós precisarmos referenciar um elemento HTML para alterar o seu estilo CSS, por exemplo. Então, para isso, à nossa disposição, o método getElementById. Esse recurso permite selecionar um determinado elemento do DOM através do seu ID, que foi adicionado no HTML. E para isso, pessoal, para ficar mais fácil a nossa compreensão, eu vou mostrar para vocês um exemplo prático, tá? Então, o que vocês precisam entender? Esse getElementById, ele vai pegar um objeto, né, através do seu ID, através do seu nome de ID ou número de ID. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão criar uma pasta aí no computador de vocês, tá? Essa pasta, vocês podem chamar ela de DOM, e tudo que nós fizemos na aula de hoje, vocês vão salvar dentro dessa pasta, ok? Então, nós vamos criar um arquivo novo, vamos chamar ele aí de exemplo1. E vamos salvar ele como exemplo1.html, ok? Aquilo que vocês estão acostumados já que a gente faz em todas as aulas, ok? Bom, então o que nós temos aqui?
Vocês, se acharem melhor, vocês podem digitar todo o código, né? Pausa o vídeo, digita todo o código, depois vocês voltam aqui para a minha explicação, ok? Então, nós temos aqui uma página HTML, tá? Então, eu tenho aqui o meu title, lá em cima no título vai estar escrito curso de JavaScript, e a partir daqui, ó, quando está escrito script, começa a nossa programação JavaScript. Então, o que eu fiz aqui? Eu só criei uma variável chamada tx, tá? Então, só criei uma variável aqui dentro do meu JavaScript, fechei o tag script e aqui eu começo o HTML, tá? Dentro do HTML, eu criei aqui um objeto P, tá? E a ID aqui do P se chama texto, tá? Então, o meu ID do P é texto. E dentro aqui desse parágrafo, né, eu escrevi curso de JavaScript, ok? Então, eu só escrevi um texto, né, só escrevi uma frase, curso de JavaScript, num parágrafo HTML, certo? Depois disso, o que eu estou fazendo? Eu estou criando novamente uma tag JavaScript e eu estou falando que dentro da variável tx eu vou armazenar o que o DOM, né? Aqui esse documento é o DOM, tá? Então, estou falando que dentro da variável tx vai armazenar o que o document.getElementById pegar, tá? Então, ele vai pegar o que tiver dentro do ID texto, tá? E ele vai armazenar dentro do tx. Depois que ele fizer isso, que ele pegar o que tiver dentro do ID texto e armazenar no tx, ele vai simplesmente modificar a cor desse texto, tá? Então, aqui a gente tem uma tag CSS, né? A gente tem um style, tx.style.cor. Então, eu estou pegando esse texto e estou colocando uma cor para ele, certo? Então, isso daqui eu estou fazendo em JavaScript, ok? Nós vamos ver isso daqui rodando para vocês conseguirem entender melhor, tá? Então, exatamente o que está aqui no slide está aqui no meu Notepad, tá? Então, eu vou executar. Prontinho, deixa eu só dar um zoom. Então, o que ele fez? Ele pegou esse texto, certo? Curso de JavaScript. Esse curso de JavaScript, ele está dentro de uma tag P, e essa tag P, ela tem uma identificação. A identificação dela é texto, tá? Depois que eu fiz isso, aqui embaixo eu estou falando o quê? Eu chamei a variável tx, que eu tinha criado ela aqui na parte de cima, e eu estou fazendo que o DOM, ele pegue o elemento, ele vai pegar esse texto aqui, que está dentro, ele foi referenciado através da ID texto, ó. Estou chamando a ID, essa ID que eu estou chamando é o que está aqui, certo? Então, eu estou chamando essa ID texto, que vai pegar o que está dentro aqui do ID texto, que é curso de JavaScript. E daí, simplesmente, eu estou colocando uma cor para ele, tá? Se eu não tivesse isso daqui, gente, ó, vou comentar esse código, ó. Vou comentar, vou remover ele daqui, depois eu coloco de novo. Vou salvar e vou rodar. Certo? Ó, tá vendo que ele, sem aquela parte que eu acabei de recortar, ele só vai mostrar o texto preto, tá? Por quê? Porque eu não fiz nenhuma alteração, eu só coloquei dentro do body para ele mostrar esse texto curso de JavaScript. A partir do momento que eu coloquei a tag DOM, eu chamei o DOM aqui dentro, ele está pegando esse texto e ele está aplicando um style nele, está aplicando uma cor nele, ok? Então, nós acabamos de fazer o uso aqui do document.getElementById, ok? Bom, pessoal, vocês vão ver, né, se vocês pesquisarem na internet, se vocês verem algum vídeo, não é muito usual, né, quando a gente fala aí de usabilidade de software, quando a gente fala de organização de código, não é muito certo a gente colocar o código JavaScript aqui na parte de baixo, né, aqui no nosso rodapé. O ideal seria que ele estivesse aqui na parte de cima, tá? Porém, se eu colocar ele aqui na parte de cima, por exemplo, ó, se eu tirar ele daqui e colocar ele aqui,
tirei ele da parte de baixo e coloquei ele na parte de cima, porque o ideal seria que ele ficasse na parte de cima. Se eu rodar isso daqui agora, é só atualizar lá no navegador, né? Já está aberto. Você vai ver que não vai acontecer nada. Por que não vai acontecer nada? Porque o nosso código, ele é executado linearmente, então ele vai executando linha por linha, tá? Então, como que ele vai pegar o elemento texto e vai mudar a cor, sendo que eu nem tinha criado ele ainda, eu só crio ele aqui embaixo, né? Então, não tem como ele modificar a cor do texto, ele pegar o texto através da ID texto e modificar a cor dele, sendo que ainda nem foi criado, ele só foi criado aqui embaixo, tá? Então, por isso que nesse momento a gente fez ele assim. A gente colocou, só criou a variável em cima e depois chamou ele aqui na parte de baixo, porque eu já tinha criado ele aqui na linha de cima, tá? Então, por esse motivo, a partir de agora, nós vamos começar a falar de um outro assunto, tá? Eu não sei se vocês já viram isso daqui em outro componente aqui do curso, né? Se vocês já ouviram falar de função. O que é uma função? A função, pessoal, ela permite a gente controlar a execução de determinado bloco de comando. Então, por exemplo, você pode criar um bloco de comando e usar ele só quando você chamar a função, tá? Então, por exemplo, digamos que eu criei um bloco de comando logo no começo, tá, do meu código, lá nas primeiras linhas. Porém, eu não quero que ele execute naquele momento, eu quero que ele execute depois, tá? Somente quando eu chamar. Então, nós podemos fazer isso através das funções, tá? Então, a função, ela permite isso. Ela permite você criar um bloco de comandos e você chamar esse bloco de comandos quando você quiser e quantas vezes você quiser, tá? Isso é muito bom, porque começa a fazer reutilização de código, tá? Então, você não vai precisar ficar, por exemplo, copiando e colando várias vezes quando você tiver que fazer o mesmo bloco de comandos, tá? Então, vocês vão ver que função é extremamente importante na programação, tá? Quando a gente começar a trabalhar aí com jQuery, vocês vão ver que a gente vai usar muito essa questão das funções, tá? Então, exatamente o que está escrito aqui nesse textinho que eu coloquei para vocês, ó. Uma ótima forma de controlar e executar, de controlar a execução de determinado bloco de código em um programa, utilizar funções. Assim, nós podemos criar toda uma rotina de programação e executar essa rotina em um momento específico. Ter esse controle é extremamente útil e fundamental. Quando criamos uma função, adicionamos uma série de comandos dentro dessa função, e estes comandos somente serão executados quando a função for chamada. Ou seja, se em nenhum momento a função for chamada, os comandos não serão executados. Então eu consigo determinar o momento exato que precisamos executar este comando que está no escopo, no corpo da função. Então, vocês vão ver nos exemplos práticos que eu vou mostrar para vocês, isso vai ser extremamente útil, né? Então, por exemplo, aqui, ó, eu coloquei ele na parte de baixo, porque eu precisaria ter criado primeiro aqui o meu ID, eu precisaria ter criado aqui esse curso de JavaScript, esse texto, né? Eu não poderia ter feito antes. Agora, se eu fizer uma função, eu posso criar essa função perfeitamente na parte de cima e depois só chamar a função na parte de baixo, tá? Que é o que a gente vai ver aqui nos próximos slides, ok? Então, como eu falei para vocês, um dos fatores muito importantes da gente usar a função é a questão da economia de código. Vocês vão ver que o código ele vai ficar menor e a gente pode chamar a função quantas vezes a gente quiser, tá? Então, eu posso chamar ele, sei lá, 10 vezes, 15 vezes, quantas vezes eu achar necessário, tá? Eu vou fazer uma vez aquele bloco de comando e eu posso chamar ele quantas vezes eu quiser, apenas referenciando pelo nome, ok? Então, aqui nós temos a sintaxe, né, da função. Então, a gente escreve function, o nome da função. Dentro aqui, nós podemos colocar um parâmetro, tá? A gente pode deixar vazio ou pode colocar um parâmetro, tá? Você vai colocar os comandos que vão estar dentro da função e a função ela pode ter um retorno ou não. Todos os exemplos que a gente vai fazer hoje são sem retorno, tá bom? Ah, professora, não estou entendendo. Vocês vão entender
no exemplo 2, que nós vamos fazer agora, tá? Então, crie um arquivo novo, salva esse arquivo como exemplo 2.html, ok? Bom, o que a gente tem aqui? Nós temos aqui o comecinho, né, das tags HTML, a parte do topo, né, da nossa página, e aqui nós estamos criando a nossa função, tá? Então, eu coloquei aqui function e o nome da função. No caso aqui, o nome dessa função vai ser título fonte. E eu estou passando um parâmetro. Então, aqui dentro, eu estou colocando o parâmetro cor, tá? E aqui embaixo, nessa parte de baixo, eu estou passando alguns comandos. Essa parte de baixo aqui, pessoal, ela não vai ser executada, tá? Eu só estou criando, porém, ela não vai ser executada quando eu abrir o programa. Ela só vai executar quando eu chamar a função, tá? Então, é exatamente o que está escrito aqui, ó. Definição da função, que é quando a gente criou a função, deu um nome para ela. Depois a gente está criando uma variável título e atribuindo para ela o objeto H3, certo? Então, ele só vai executar essas linhas de baixo, ó, essas 4 linhas, quando eu chamar a função. Então, eu estou criando aqui uma variável, título, e eu estou falando que o meu DOM, ele vai pegar um elemento que tiver o ID título, certo? Depois que ele pegar esse elemento que tiver o ID título, ele vai armazenar dentro da variável título e ele vai mudar a cor dele, né? Título.style.cor, certo? Então, a cor vai entrar aqui dentro do parâmetro da função, ok? Então, na parte de baixo aqui, ó, nós estamos criando o nosso título com a tag H3, tá? Então, reparem que o H3 está com o seu ID título e dentro dele eu escrevi minha página com JavaScript, ok? Aqui eu coloquei fonte do título, pulei de linha, que é essa parte aqui. E agora nós estamos colocando alguns botões, tá? Mas o que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando um botão, tá? Então, criando um botão. Esse botão, ele tem o seu valor. O valor dele, no caso aqui, vai ser vermelho. Quando o usuário clicar no botão, ele vai chamar a função título fonte, que é aquela que a gente fez aqui, ó, título fonte, e ele vai mandar para a função título fonte essa cor, certo? Ele está mandando para ela essa cor, que é exatamente aqui, ó, cor, é o parâmetro que está vindo aqui de baixo, tá? Então, quando eu clicar no botão que vai estar escrito vermelho, eu vou chamar a função título fonte com o parâmetro desse código hexadecimal. Então, eu vou rodar isso daqui para vocês verem, tá? Ó, exemplo 2, exatamente o que estava ali para vocês, no slide. Vou rodar no navegador. Então, lá, ó, executou. Tá vendo que ele não executou o DOM, tá? Ele não tá fazendo nada. O que ele tá fazendo é o quê? Ele só tá mostrando isso daqui, ó. Ele mostrou minha página com JavaScript e mostrou os botõezinhos que a gente fez aqui, tá? Ele só vai chamar a função, ele só vai fazer essa parte aqui de cima se eu clicar no botão. Se eu não clicar no botão, ele não vai fazer nada, tá? Então, a partir do momento que eu clicar no botão, ó, cliquei, ó, vermelho. Tá vendo que ele mudou aqui em cima, ó? Minha página com JavaScript. Se eu clicar no verde, azul, rosa, amarelo e preto, que era a cor original, ok? Então, o que o DOM está fazendo? Ele pega tudo que está dentro do elemento título. O que está dentro do elemento título, da ID título? Isso daqui, né? Que é esse texto, minha página com JavaScript. Então, ele está pegando isso daqui, certo? E ele está modificando a cor. Tá? Então, o botão aqui embaixo, ele está fazendo o quê? Botão, dentro do botão, o velo e vermelho é exatamente o que está escrito aqui, ó, vermelho, tá? Então, quando o usuário clicar no botão vermelho, ele vai chamar a função título fonte e vai passar para ela a
cor que eu defini aqui, tá? Então, esse daqui é um hexadecimal para o vermelho, tá? Eu posso colocar tanto no formato hexadecimal, como eu fiz aqui, ou eu posso também escrever o nome da cor em inglês, tá? Se vocês quiserem, vocês podem colocar outras cores, tá? Não precisa ser a mesma cor que eu coloquei aqui, certo? Então, para vocês verem, pessoal, que legal, tá? O próprio usuário, ele pode estar mudando os elementos que estão na sua página web, tá? Não sei se vocês já entraram em algum site, tem alguns sites que você pode modificar a cor dele, né? Você pode, por exemplo, deixar o site tudo preto. Você clica lá e deixa o site tudo preto ou com cores mais claras. Então, reparem que você dá poder para o usuário alterar o que está dentro aqui do site, tá? Na execução aqui no nosso navegador, tá? No caso, eu estou fazendo isso daqui para o texto que está aqui dentro, mas dá para a gente fazer para o fundo, dá para a gente fazer qualquer elemento que esteja dentro da tela, ok? Beleza. Então, pausa o vídeo, testa, digita linha por linha, tá? E vê se funciona. Se não funcionar, pessoal, primeiro vê se vocês digitaram tudo certinho, se não tem nenhum erro aí de digitação. Se sim, você conferiu, não deu certo, vocês podem me chamar no chat que eu ajudo vocês, ok? Bom, então, a gente até agora, nos dois exemplos, tá? Tanto no exemplo 1 quanto no exemplo 2, nós usamos o document.getElementById. Agora, nós vamos testar um outro recurso do DOM, que é o innerHTML. O que o innerHTML faz? O innerHTML, ele permite você alterar o conteúdo de uma tag HTML de uma forma fácil. Então, por exemplo, eu posso pegar uma tag, qualquer tag que tenha no seu documento HTML, nesse caso aqui nós estamos pegando a tag P, e você pode pegar ela e modificar, tá? Você pode modificar essa tag, que é exatamente o que está falando aqui, ó. Suponhamos que em algum momento seja preciso mudar o texto definido por esse parágrafo. Como fazer isso? Usando a propriedade innerHTML, conseguimos mudar o conteúdo da página sem necessidade de atualizar. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos, através do innerHTML, nós conseguimos modificar esse texto que está dentro da tag P, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? Vamos criar um arquivo chamado exemplo3.html e vocês vão digitar esse código aqui, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma função, aqui ó, function. O nome dessa função vai ser muda-texto, e nós estamos dentro aqui do muda-texto, a gente está passando um parâmetro do texto. Lembrando, isso daqui a gente está criando, mas ele não vai ser executado se você não chamar a função, tá? Então, o que está fazendo aqui? Eu estou criando uma variável chamada parágrafo, e eu estou falando que eu vou pegar, né, através do document.getElementById, eu vou pegar o que tiver no ID texto, vou armazenar aqui na variável parágrafo, e depois eu vou dar um parágrafo.innerHTML texto. Então, eu vou pegar o que tiver dentro desse parágrafo e vou modificar o texto dele, certo? Daí, aqui na parte de baixo, eu estou criando aqui dentro do meu HTML, eu criei aqui um parágrafo, né? Esse parágrafo tem o seu ID, que é o ID texto, e o texto dentro dele é curso de JavaScript, certo? Depois disso, eu criei alguns botões aqui na parte de baixo, tá? Então, eu criei um botão com o valor novo texto, e dentro desse botão, quando eu clicar no botão, ele vai chamar a função muda-texto, e na função muda-texto, eu estou passando por o parâmetro programação web, tá? Então, aqui dentro, ó, tá vendo o parâmetro? O parâmetro aqui tá texto. O que vai vir dentro dele vai ser exatamente o que eu coloquei aqui, ó, programação web, tá? E eu também criei um outro botão para voltar para o texto original. Então, quando o usuário clicar no botão, ele vai chamar a função muda-texto e vai mudar o texto para curso de JavaScript, certo? Vamos executar. Exemplo 3, ó. Rodar ele no navegador. Olha lá, ó. Tá vendo? Está escrito aqui, ó, curso de JavaScript. A partir do momento que eu clicar no botão, ele vai
vai chamar a função, ó. Cliquei, mudou para programação web. Se eu clicar em texto original, vai passar para curso de JavaScript, certo? Então, esse inner.html, ele está permitindo eu alterar o conteúdo que está dentro da tag P, certo? Lembrando que a tag P é essa daqui, que está selecionada. O ID dela é texto, certo? O que está dela, curso de JavaScript, são isso daqui. Vamos colocar outra coisa. Vou escrever ETEC. E aqui eu vou falar que ele vai mudar, quando eu clicar no botão, mudar texto, ele vai mudar, o que antes estava escrito ETEC para ETEC. E se eu voltar para o texto original, ele vai escrever de novo ETEC. Vou salvar, vou atualizar lá no navegador. Olha lá, estava escrito ETEC. Se eu clicar em novo texto, ETEC Imbu. Se eu clicar em texto original, ele volta para o texto que era anteriormente, ok? Então, pessoal, é muito importante o uso da função aqui novamente, tá? Nós criamos a função aqui na parte de cima, certo? Ela não está sendo executada, ela só é executada a partir deste momento, a partir do momento que eu clicar no botão. Então, cliquei no botão novo texto, ele vai chamar a função muda texto, que é essa daqui, e tá passando para ela o parâmetro ETEC Imbu, tá? Tá vendo que aqui tá escrito texto? Isso daqui é o parâmetro que está vindo aqui de baixo, certo? Então, ele está pegando esse parâmetro, que antes era só texto, e está transformando ele em ETEC Imbu, ok? Então, pausem o vídeo, digita os códigos, testa primeiro, tá? Ver se funciona, tá? Se não funcionou, vocês podem me mandar mensagem, ok? Vamos para o próximo exemplo. No exemplo anterior, né, em todos os exemplos anteriores, nós estávamos utilizando o getElement by ID. Então, o getElement by ID, ele vai pegar ele pega um elemento, um objeto, né, dentro do nosso código HTML e transforma esse elemento, tá? No caso agora, nós vamos utilizar o getElements by tag name, certo? Então, o método getElements by tag name, ele não vai pegar apenas um elemento, ele permite que a gente pegue mais de um, tá? Então, por exemplo, ó, o método getElements by tag name é um ótimo método para nos referenciar aos elementos HTML. Este método retorna os elementos com o nome indicado. O ponto mais interessante é que, caso haja várias tags iguais, e isso é bastante comum, o método funciona como um vetor, com todas as tags. Por exemplo, se houver 10 tags P, essas tags podem ser obtidas por um array. Tá? Então, aquela nossa aula de array que nós tivemos aí umas 3 semanas atrás, né? A gente vai utilizar o array para a gente poder utilizar o método getElements by tag name, tá? Então, neste exemplo que nós vamos ver, não importa quantas tags P houverem. Ao clicar no botão da cor, todas serão alteradas. Então, experimente adicionar mais tags. Então, o que esse método vai fazer? Vai pegar todas as tags P e vai modificar todas, tá? Então, se eu tiver 10 tags P, quando eu clicar no, elemento, no botão, né, que a gente vai fazer no exemplo, ele vai modificar todas elas. Se eu tiver 20, 15, 100, tá? Não importa, ele consegue pegar todos os elementos, tá? E modificar todos, certo? Então, a gente vai ver na prática. Criem aí um arquivo novo chamado exemplo4.html e podem digitar o código que vocês estão vendo aqui nos próximos slides, certo? Então, o que eu tenho aqui? Eu criei uma função chamada muda-cor, certo? Então, criei uma função chamada muda-cor e dentro dela aqui eu tenho um parâmetro da cor, certo? Então, eu estou criando a variável tag P e atribuindo a ela um vetor com todas as tags P. Então, eu só criei a função, dei um nome para ela e estou passando o parâmetro da cor aqui dentro, tá?
Depois disso, eu estou criando uma variável chamada tag P. Eu estou falando que dentro da variável tag P vai ficar armazenado, né, em forma de vetor, todos os elementos que o Dom vai pegar que tiverem com a tag P. Tudo que tiver com a tag P vai ser armazenado dentro do vetor tag P, tá? Então, só lembrando, deixa eu ver se eu consigo fazer um desenho aqui. Só para ficar um pouco mais claro. Então, imagina que a gente tem um vetor chamado tag P, certo? Então, tudo no meu HTML que tiver com a tag P vai ser armazenado dentro de um vetor. Lembra que o vetor dá para armazenar várias coisas dentro, né? A gente tinha feito lá nos exemplos, por exemplo, sei lá, a gente tinha feito de uma mochila, né? Então, por exemplo, corda, faca, e assim por diante, né? Então, dentro da tag P vai ficar armazenado tudo o que tiver na tag P. Então, tudo que tiver com a tag P vai ser armazenado num vetor que a gente chamou de tag P, certo? Espero que tenha ficado claro, ok? Então, ele vai pegar todos esses elementos e vai salvar dentro do vetor, ok? Aqui embaixo, eu estou fazendo um laço de repetição. Para que eu estou fazendo esse laço de repetição? Para ele percorrer todos os elementos do vetor. Então, eu estou falando que ele vai pegar desde do primeiro, né? Vai começar do zero, né? E ele vai percorrer todos os elementos. Então, como eu falei, se eu tiver, sei lá, 10 tags P, ou se eu tiver 100, ele vai pegar todas, tá? Então, eu tô falando aqui que vai iniciar do zero, enquanto o I for menor do que a quantidade, né, total, do que o comprimento total da tag P, ele vai executar, em cada rodada ele vai acrescentar mais um, certo? Então, ele vai rodar até ele conseguir pegar o comprimento máximo desse vetor. Esse length que está aqui serve para mim percorrer todo o vetor. Então, independente se eu tenho 10, ou se eu tenho 20, ou se eu tenho 100, ele vai percorrer todos os elementos que estão dentro desse vetor, tá? É para isso que serve esse for, tá? Para ele, por exemplo, vai, pega o primeiro, armazena aqui na tag P. Vai, pega o segundo, armazena aqui na tag P. E assim por diante, tá? Ele vai pegar todos os elementos dentro aqui da nossa tag P, que é o nosso vetor, ok? Bom, e depois que ele pegar todos esses elementos, né, que estão armazenados dentro do vetor, ele vai atribuir aqui uma cor para cada um deles, certo? Que é o que a gente está fazendo aqui embaixo, tá? No caso aqui eu criei apenas 3 tags P, né? Ó, curso de JavaScript, programação web e ETEC, são 3. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esses 3, tá? E aqui eu estou falando que quando eu clicar no botão rosa, ele vai chamar a função muda cor e vai passar para ela o parâmetro pink. Quando eu clicar no botão azul, ele vai chamar a função muda cor e vai passar o parâmetro azul. E por último, o parâmetro black, certo? Vamos executar isso daqui. Exemplo 4. Olha lá, ó. Tá vendo? O meu tem até mais um que eu tinha feito. Deixa eu apagar isso daqui. Quantos P's eu tenho? 1, 2, 3, certo? Então, essas três linhas, essas 3 tags P's, elas estão armazenadas em forma de vetor, certo? Então, eu estou pegando esses 3 e eu estou falando que eu quero que esses 3 eu modifique a cor deles, tá? Então, vou salvar e vou executar. Tá? Olha lá, curso de JavaScript, programação web e ETEC. Reparem que não está fazendo nada, só vai chamar a função a partir do momento que eu clicar no botão. Olha lá.
Mudou todos e mudou todos. Por quê? Porque todos eles estão referenciados na tag P, certo? E aqui eu estou falando o quê? Dentro do meu vetor. Que tudo que tiver dentro da tag P, o get element by id tag name, ele está pegando tudo que está com a tag, com o nome P, o id P. Então, ele está pegando tudo o que tiver com o id P, com a tag P, no caso, está pegando tudo que está com a tag P, está salvando dentro de um vetor, tá? E depois que ele percorrer todos os elementos desse vetor, ele está mudando a cor deles, tá? Então, ele está fazendo o quê, ó? Nesse caso aqui. Ó, tá vendo que tudo ali tá com, ó, deixa eu desenhar, né? Ó, tag P. Curso de JavaScript. Aí depois tem programação web. Uma lousa faz falta, gente. Olha que coisa horrível. Mas só para vocês entenderem. Programação web e ETEC. Certo? Todos eles estão dentro da tag P. Certo? Todos eles estão dentro da tag P. E eu tô falando aqui, ó, na minha função, que eu vou pegar todos os elementos que estiverem com a tag P. Então, tudo que estiver dentro da tag P, eu vou pegar esses valores e eu vou armazenar esses valores dentro de um array. Qual é o nome do meu array? O nome do meu array é tag P. Então, tudo o que tiver dentro da tag P vai ser armazenado no meu array. No meu caso ali, o que eu tenho na minha tag P? Eu tenho... Não vai caber tudo aqui, tá, gente? Mas só para vocês entenderem. Eu tenho curso de JavaScript. Eu tenho... Deixa eu apagar isso aqui que me pousou. Eu tenho... Vou abreviar, tá? Programação web. E eu tenho ETEC. Certo? Então, eu peguei tudo o que estava dentro da tag P, armazenei dentro de um vetor. Como eu tenho 3 elementos, aqui eu também tenho 3 elementos dentro do meu vetor. Então, eu peguei esses elementos e eu mudei a cor de todos esses elementos, tá? O for aqui, pessoal, ele serve para ele percorrer todos esses elementos. Então, ele pegou o primeiro, salvou dentro do vetor. Pegou o segundo, salvou dentro do vetor. Pegou o terceiro, salvou dentro do vetor. No caso aqui, esse for, ele percorreu 3 vezes, ele fez 3 loopings, tá? Agora, se eu tivesse lá 20 elementos dentro da tag P, o for ia rodar, né? Ele ia repetir 20 vezes, tá? Então, se eu colocar mais coisas aqui dentro da tag P, ó, vou colocar mais coisas. Vou colocar aprendendo a Odon, também dentro da tag P. E eu vou colocar uma coisa fora da tag P, tá? Eu vou colocar um comentário fora da tag P. Eu vou colocar só mais uma coisa aqui também. Dentro da tag P eu vou escrever lá, boa noite.
Vamos ver como isso vai ficar, gente. Vou salvar. Vou atualizar. Reparem que ficou os mesmos que eu tinha colocado antes, né? Curso de JavaScript, programação web, ETEC, Prof. Mayra, aprendendo a usar o DOM, comentário fora da tag P, boa noite. Reparem como que vai ficar, ó. Rosa. Tá vendo que todos esses ficaram rosa? Por quê? Porque todos esses estão dentro da tag P. Esse aqui eu não usei a tag P, então ele não mudou a cor. Vou clicar no azul, ó. Vou clicar no preto, que é o que estava antes já, né? Então, reparem, ó. Todos esses mudou a cor, porque todos eles estão dentro da tag P. O único que não mudou foi esse, tá? Que eu não coloquei a tag P dentro dele, né, lá, ó. Comentário fora da tag P. Eu só dei um BR, né, aqui, que é o pula de linha, tá? Agora, se, ó, reparem, ele está fora da tag, certo? Agora, se eu vir aqui no código e mudar, vou colocar P, ó, agora sim, ó, mudou tudo, ok? Então, pessoal, através aqui do DOM, né, através desse método, que é o método document.getElementsByTagName, ele permite mudar todos os elementos que estiverem utilizando uma determinada tag, tá? Então, nesse caso, eu quis mudar todos os elementos que estão usando a tag P, certo? Espero que vocês tenham entendido. Façam aí, né? Dá pausa no vídeo, digita todos os códigos, linha por linha, testa, para vocês conseguirem entender o que está acontecendo aqui, tá? Não adianta só vocês ficarem vendo eu fazendo e não praticar, tá? Tem que praticar para vocês realmente entenderem, beleza? Bom, já estamos quase finalizando. Nós vamos agora acessar os elementos dos formulários, tá? Então, nós vamos percorrer os elementos de um formulário, tá? Então, para formulário, existe uma maneira muito simples de acessarmos os elementos. No caso dos formulários, os elementos do form são todos armazenados em um vetor, assim como todos os elementos do documento. Então, por exemplo, nós vamos utilizar um método, né, que é a document.forms, e aí aqui dentro nós temos um parâmetro, que é o parâmetro do curso. Este comando permite obter todos os elementos do formulário curso, através da tag. Então, tudo que tiver dentro do formulário, nós vamos conseguir acessar, certo? Aqui tem um exemplo, né, de utilização, ó, documento.art, tag.elements. Aqui a gente está referenciando um elemento que está dentro do formulário, .value. Então, com o vetor de elementos passado a variável tag, agora podemos referenciar qualquer elemento pelo nome e obter, por exemplo, o seu valor. A gente vai fazer isso, dá para entender melhor. Vocês vão criar um arquivo novo, vai chamar ele aí de exemplo 5.html, e vocês vão fazer esses códigos que vocês estão vendo na tela. Então, o que a gente tem aqui? Eu estou criando uma função, essa função vai se chamar calcular. Aqui eu nem estou passando nenhum parâmetro dentro dela, tá? Só criei a função e dei um nome para ela de calcular. Essa parte aqui não vai ser executada, só vai ser executada quando eu chamar a função, tá? Então, aqui eu criei uma variável chamada tag. Essa variável tag, ela vai pegar o que está armazenado, né, dentro lá do formulário, tá? Que tem o seu ID curso. Depois eu criei aqui uma variável nome. Na variável nome vai ficar armazenado o que eu peguei lá do formulário e o que tiver lá com o ID fnome. Ele vai pegar o valor do formulário que estiver como fnome. Depois aqui dentro da variável nota 1 vai estar armazenado o valor que estiver lá no formulário como fnota 1, o 2 é a mesma coisa, e depois aqui eu estou fazendo a média. Então, eu estou pegando, né, eu estou convertendo esses valores, né, vocês sabem que os valores vêm em formato de string, então eu preciso converter eles para float, a gente já fez isso em outras aulas. Então, eu estou dando aqui um parse float, então eu estou pegando a nota 1, somando com a nota 2, dividindo por 2. Por último, a gente vai mostrar numa caixa de alerta, olá, o nome da pessoa
e exibir a média dela, tá? Aqui na parte de baixo, nós vamos criar o formulário. Então, isso daqui é só a função. Na parte de baixo, a gente está criando o formulário. Então, aqui, o nome do meu formulário é curso. Tomem cuidado, tá, gente? Porque aqui, ó, o nome curso é o que eu estou chamando aqui na minha função, ó. Tá vendo? Curso. Então, eu estou chamando o formulário que tem o nome curso, que é exatamente o nome que eu dei aqui embaixo, certo? Aqui são algumas tags para criar o formulário, tá? Então, lá no meu formulário vai ter um nome e vai aparecer lá, digite o seu nome. Daí vai ter um nota 1. O nota 1, ele tem o seu name, né? Então, o name do nota 1, né? O ID do nota 1 vai ser o F nota 1. O ID do nota 2 vai ser F nota 2. Quando eu clicar no confirmar, ele vai chamar a função calcular, que é essa função que a gente fez aqui na parte de cima, tá? No momento que eu clicar no calcular, ele vai chamar essa parte de cima, certo? Então, vamos executar. Exemplo 5. Então, lá, um formuláriozinho bem simples, tá? Não tem nada demais nesse formulário. Nota 1 e nota 2, tá? Então, vou colocar aqui o meu nome. Vou colocar minha nota. Vou clicar no confirmar. Quando eu clicar no confirmar, ele vai chamar a função, que é essa função que a gente fez aqui, ó. Vai chamar a função calcular, tá? Cliquei no confirmar. Ele apareceu lá. Olá, Mayra. Sua média foi 9, certo? Reparem que as informações que a gente está inserindo aqui, a gente está inserindo dentro de um formulário e não mais no prompt, como a gente fazia nas aulas anteriores, certo? Então, eu inseri as informações num formulário, ok? Então, exatamente aqui, ó. O que a pessoa digitou dentro do formulário no F9, por exemplo, digitei Mayra no F-nome. Aqui ele pegou esse elemento do F-nome e salvou aqui dentro de nome, na variável nome. Depois eu digitei a nota 1. Ele pegou o que a pessoa digitou aqui no F nota 1, certo? E salvou aqui na variável nota 1. Depois a mesma coisa para a nota 2. E por último eu tirei a média, ok? Então, ele pede essas informações, o usuário digita as informações. Quando o usuário clicar lá no calcular, ele vai chamar a função, que é o que vai pegar esses valores, vai somar e vai mostrar o nome da pessoa e a média, ok? Que é o que a gente viu aqui, ó. Olha lá. Então, a nota 5, 6. Olá, Maria, sua média foi 5,5, ok? Nós vamos, para finalizar, nós vamos melhorar isso daqui, tá? Então, ao invés de a gente usar o alerta que a gente fez, nós vamos colocar para ele fazer a resposta dentro do formulário mesmo, tá? Então, ao invés dele, quando eu clicar em confirmar, ele aparecer essa caixa de alerta aqui, ele vai aparecer a resposta aqui embaixo mesmo, dentro de um formulário, tá? Então, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão criar um arquivo novo, vai chamar ele de exemplo 5b.html. Vocês podem copiar tudo que está aqui, ó, copia o que está aqui, cola nessa segunda parte e vocês vão fazer algumas modificações, tá? Então, lá onde a gente tinha aqui um alert, nessa parte aqui, ó, eu vou até fazer junto com vocês, ó. Só para não ter que ficar digitando tudo de novo, tá? Ó, tava assim, né? Ó, tava desse jeito. Quando vocês copiarem lá do outro e colar aqui, ele vai vir desse jeito. Então, você vai aqui, ó, embaixo aqui da média, vocês vão tirar essa parte e vocês vão colocar essa parte aqui, ó. Certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Deixa eu só pegar nessa parte, ó. Nós estamos adicionando aqui um F média,
tá? Eu tô pegando o valor que está dentro da UF média e eu vou jogar ele numa parte de formulário que a gente vai fazer lá na parte de baixo, tá? Que é essa parte aqui que não tinha antes, ó. Depois de nota 2, a gente inseriu essa parte de média, ó, que é essa parte aqui, ó. Beleza? Então, eu inseri essa parte a mais. Para vocês conseguirem ver o resultado, deixa eu exibir aqui no navegador, ó. Tá vendo que apareceu aqui, ó? Olha como era antes. Maria, nota 1, nota 2. Aparecia aqui o resultado. Agora, ó, vou fazer de novo, ó. Quando eu clicar no confirmar, ele aparece direto aqui embaixo e não aparece mais naquela caixa de alerta que a gente tinha feito antes, certo? Então, é isso que eu fiz, beleza? Desculpa, a gente começa a falar muito, a garganta começa a secar, deixa eu tomar uma água. Ó, no exemplo que tá no slide, ele tá bem aqui embaixo, ó. Deixa eu só confirmar. Ó, ele tá aqui, ó. Embaixo do nota 2, eu inseri um campo aqui no meu formulário, que é o campo da média. E nesse campo da média, eu tô simplesmente mandando, né, o valor que deu na média, o resultado da média, e tô exibindo ele aqui no F média, certo? E daí, deixa eu mostrar para vocês que eu mudei, né? Ah, faltou só colar uma linha, o botão ficou na mesma linha. Cadê? Deixa eu só ver direitinho lá no navegador. Aqui, ó. Entre média e o botão de confirmar, eu preciso colocar uma parte de pular de linha. Certo? Ficou muito grudado. Agora sim. Okay? Então, eu simplesmente estou criando um campo de média, tá? Reparem que aqui está escrito disable. O que é esse disable? Disable ele vai deixar essa caixa desabilitada. O usuário não consegue digitar nada nela, tá? Reparem que nas de cima eu consigo digitar, ó. Mayra, nota 10 e 9. Se eu clicar em média, ó, tá vendo que eu não consigo clicar? Porque exatamente tem essa parte aqui, ó, disable. Agora, se eu clicar no confirmar, vai aparecer aqui, ó, 9,5, certo? Então, é isso que é para vocês fazerem, tá? Para vocês atualizarem. A única coisa que eu fiz diferente do que tá aqui no slide, eu modifiquei a ordem, porque eu acho que não faz sentido, né, o média tá aqui em cima. O botão deveria estar aqui em cima de média. Então, o que eu fiz? Eu só peguei isso daqui, ó. Eu deixei primeiro o botão confirmar, depois do botão confirmar, eu coloquei a média. Daí nem vai precisar desses BRs aqui. Só para questão de usabilidade, né? Para ficar melhor. Então fica melhor com o botãozinho aqui e o médio embaixo, tá? Certo? Então é isso, pessoal. Então pratiquem, façam todos os exemplos, tá? Tome cuidado, pessoal, na hora que vocês forem escrever. Então, por exemplo, se eu escrevesse diferente aqui, ó, se eu colocasse outro nome aqui, sei lá, os, e vou abrir lá no navegador. Ó, eu vou digitar, vocês vão ver que não vai funcionar. Tá vendo que não funcionou? Por quê? Porque a hora que eu clico no confirmar, ele não consegue chamar essa parte de cima, ele não consegue chamar essa função calcular. Por quê? Porque aqui
eu estou procurando um formulário que tem o nome curso. E aqui embaixo eu chamei o formulário de cursos. Então, tomem esse cuidado, tá? Porque se vocês colocarem nome diferente, o mesmo nome que você colocou aqui, você tem que colocar aqui. Porque como que você vai chamar um formulário com um nome que não existe, por exemplo, tá? Então, tomem esse cuidado, ok? Pessoal, façam todos os exemplos com calma. Tem bastante coisa para fazer, né? Os códigos cada vez estão mais complexos, mais extensos. Façam com calma, testem um por um. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma dificuldade, pode mandar mensagem para mim. Não deixem de perguntar, tá, gente? Assim, não tem como eu adivinhar, principalmente à distância, né? Não tem como eu adivinhar se você está com uma dificuldade se você não perguntar, ok? Então, fique à vontade para mandar mensagem para mim aqui no Teams, tá? Quando for pergunta assim de aula, pessoal, no horário da aula, procure mandar mensagem no chat do Teams mesmo, tá? Porque daí fica tudo registradinho, tá? Então, façam os exemplos, todos esses exemplos que eu passei para vocês, hoje mesmo, né, durante a aula, e daí para casa vai ficar para vocês alguns desafios. São 3 desafios, tá? Relacionados ao que a gente falou hoje, tá? Então vai ter bastante tempo aí para vocês fazerem, para vocês praticarem, tá? Então não deixem de fazer, como eu falei para vocês. É muito importante que a turma de vocês seja uma turma unida, né? Que todo mundo se ajude, tá? Então vocês podem sim trocar informações, trocar ideia. Claro que não é certo se um só fazer e passar a resposta para todo mundo, porque daí vocês não vão estar aprendendo, né? Mas conversar, tirar dúvida, um ajudar o outro, tá? Isso é muito importante, ok? Bom, pessoal, a aula de hoje é isso, eu já falei bastante, né? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, podem me procurar, ok? Os slides eu vou deixar disponível para vocês como e eu peço que vocês tentem fazer e depois me dão um feedback aí se vocês conseguiram, ok? Obrigada, boa noite e até mais. Tchau, tchau.